Geração Z, meus parabéns. Se esse vídeo chegou pra você na sua home aí do YouTube, meus parabéns. Você foi abençoado pelo algoritmo, você foi salvo talvez pelo gongo. A real é que vocês merecem esse vídeo. Mas não porque vocês são a geração mais esforçada ou a geração mais importante, não. Pelo contrário, vocês são o resto do pó do suco de uva Tang. Vocês são a raspa do tacho, vocês são a geração mais ferrada psicologicamente. Eu digo isso com muita propriedade, enquanto eu ando em direção àquela outra ilha, já que eu nasci numa ilha. Digo isso com muita propriedade, até porque eu sou dessa geração Z, e assim como você, eu também não bato bem da cabeça. Quando você caiu nesse vídeo, nossa, a minha sensibilidade tá muito alta. Deixa eu diminuir um pouquinho. Assim que você foi abençoado pelo algoritmo, e assim que você caiu nesse vídeo, você está destinado a aprender, a receber o conhecimento, a mais pura gnose. Sabe aquele site da fonte? Pois é, vocês vão receber da fonte do conhecimento. Enfim, essa piada foi... Pô, pessoal, deixa eu fazer um adendo antes de começar esse vídeo. Eu vou colocar um cronômetro bem aqui no canto da tela de 5 minutos. E seu objetivo é assistir mais do que 5 minutos desse vídeo. Então o cronômetro começa agora. Seu objetivo é esse. Seu objetivo é só permanecer por aqui por mais 5 minutinhos enquanto eu converso um pouco sobre algumas reflexões que eu tive. Nossa, começou uma música maravilhosa do Minecraft, que nostálgico. Se você não conseguir assistir esses 5 minutos, você me desculpa, mas eu tenho péssimas notícias pra você. Eu posso dizer que seu cérebro derreteu. E por que eu digo isso? Como eu falei, você faz parte da geração mais ferrada psicologicamente. Então, seu limiar de atenção já foi completamente quebrado pelos vídeos curtos, pelos vídeos extremamente dopaminérgicos. Então, eu digo isso com propriedade, até porque por um momento da minha vida eu não conseguia parar de ver vídeos curtos, porque eles eram muito entretíveis, né? Não entretíveis, mas eu digo no sentido de que eu era muito entretido por eles. Mas enfim, o vídeo não é sobre limiar de atenção e coisas do tipo, eu já fiz vídeos sobre isso. Acho que o ponto desse vídeo é falar algumas coisas cruciais, algumas reflexões e temas cruciais que eu anotei aqui e eu vou comentar com vocês. Eu quero que o primeiro tópico desse vídeo seja as drogas. Sabia que você já é um viciado e você nem sabe? Primeiro que há muito que se falar sobre o tema, na verdade, eu poderia até dizer que há muito que se falar sobre os vícios. Eu já fiz outros vídeos sobre isso aqui no canal, tem vídeos muito bons sobre esse tema em específico, mas eu nunca me canso de dizer, a nossa geração ela é completamente movida pela inovação das redes sociais e ela perdeu muito da sua capacidade de interpretar a realidade. O que eu quero dizer com isso é que é o seguinte, eu vejo coisas completamente bizarras que há 20 anos atrás era completamente impossível. Hoje eu vejo uma grande quantidade desses vídeos aí que se você mostrasse pra uma pessoa lá em 1500, eu tenho certeza que esse indivíduo, seja lá quem for, eu tenho certeza que ele morreria de câncer. Ele desenvolveria câncer só de ver esses vídeos. Nossa, tem como ser tão ruim assim? Tem. É péssimo, na verdade. Veja bem, os vídeos que tem hoje em dia são vídeos que desenvolveriam patologias severas na cabeça dessas pessoas. Porque esses indivíduos não estavam preparados, e nós também não estamos preparados a conciliar na nossa cabeça a obtenção tão frenética de dopamina, esse pulso gigantesco de neurotransmissores que, sabe, antigamente você não tinha como ter isso. E agora que a gente tem, estamos tentando ao máximo se adaptar. A minha ideia, na verdade, é fazer vídeos assim justamente para sarar um pouco da mente dessas pessoas que se perderam completamente nesses vídeos curtos e tudo mais. Cara, eu lembrei agora, inclusive, sabe aquele meme do moleque de 8 anos segurando um iPad? E aí o vídeo que ele tá vendo é tipo Subway Money, garanta agora. Subway Money, ele tem pagado minhas contas. Isso é o efeito de uma coisa chamada pós-ironia, do Neuron Activation, sabe? É aquela história não, né? Mas aquela filosofia de que quando você une o que tem de pior com o que tem de mais inocente, ou seja, quando você une esses conceitos da pós-ironia com o cérebro de uma criança que ainda está se desenvolvendo, você cria um amálgama. Você cria um ser que não tem mais nenhum raciocínio lógico. Vocês devem me entender, porque não é possível que seja só eu que penso assim. Eu vou provar isso na prática, na verdade. Deixa eu abrir o Instagram aqui.
esse é o tipo de vídeo que a gente tá acostumado a ver. E a primeira coisa que você faz de manhã é ficar aqui, ó, scrollando. Eu vou até mutar aqui. E aí, nisso que você fica scrollando e fica vendo vídeos e não sei o quê, sua capacidade cognitiva já foi embora. E o ponto, na verdade, o ponto todo disso aqui é que a gente já tá drogado desde muito antes de sequer sabermos que estávamos drogados. Estamos no meio, num contexto moderno, tecnológico, que é essa obtenção barata e muito rápida de dopamina. Eu costumo reiterar isso sempre no meu canal, mas quando você tá viciado, você deixa de fazer coisas importantes no seu dia a dia pra ficar o seu dia scrollando, pra passar mais tempo scrollando do que fazendo as coisas que você deveria fazer. Então você tá só alimentando o seu vício. Eu falo isso porque pelo menos 50% das pessoas que clicaram nesse vídeo saíram e foram pra um próximo vídeo, porque elas não sabem o que elas querem consumir de fato. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você entra no YouTube, você procura a primeira coisa que chama a sua atenção. Você procura a primeira coisa que literalmente prende você. E tem um cara, inclusive, que me assiste, ele fala: literalmente não pode ser usado num contexto de coisas que não são literalmente. Mas eu gosto de usar a palavra literalmente de forma metafórica. Então, por favor, me deixe. Enfim, você fica preso. Você não consegue sair desses vídeos. E eu percebi que depois que o mundo virou isso, depois que o mundo se tornou isso de uns anos pra cá, quando o Vine surgiu e quando o TikTok tomou forma do jeito que ele é hoje, as coisas são muito mais sobre retenção, as coisas são muito mais sobre viciar as pessoas em consumir, entende? Isso me leva ao segundo tópico desse vídeo, que no caso é o esoterismo. Agora, antes que você fale, nossa, o que o esoterismo tem a ver com a geração Z? Bom, tem muito a ver, na verdade, né? Pra quem não sabe o que a palavra esoterismo significa, muita gente diz assim, esoterismo é uma doutrina, né, de pessoas religiosas, de pessoas que buscam conhecimentos ocultos. Ou seja, uma doutrina que pode ser ligada a temas religiosos ou a temas de conspiração e coisas do tipo. Nossa, que susto. Minecraft com esses sons cabulosos de caverna. Como eu ia dizendo, né? Eu levo muito comigo a etimologia dessa palavra, que deriva-se do grego. A palavra esotérico, ela deriva do grego e significa algo como pertencer a um círculo interno. Eu espero que não tenha nenhum mob aqui dentro. Com certeza vai ter, mas enfim. Voltando ao assunto. A palavra esotérico, então, com aquele significado que eu já comentei, pertencer a um círculo interno, um círculo fechado, era a prática de estar um grupo, né, completamente fechado ali, um grupo, por exemplo, sabe quando você entra no Discord e aí tem a rapaziada do Discord? Um grupo fechado de pessoas com interesses em comum que visam, opa, deixa eu fechar aqui, que visam compartilhar entre si algum tipo de conhecimento e tudo mais, ou práticas mais antigas. E com práticas mais antigas eu quero dizer, sabe, aquelas coisas que o grego gostava de fazer, então eu não vou entrar no contexto histórico disso, até porque não é o ponto desse vídeo, né? É mais entrar na questão filosófica, que é o seguinte: o mundo ele se tornou o oposto do que é esotérico, ou seja, ele se tornou exotérico. E essa palavra exotérico, ela significa, ou melhor, ela se refere àquilo que é trivial, aquilo que todo mundo já sabe. E aquilo que todo mundo já sabe passa a ser algo banal. Por exemplo, vamos supor que eu faça um vídeo bem maneiro, um vídeo onde eu falo sobre introdução à psicologia, introdução a neurociências, ok? E aí na introdução eu falo, pessoal, vícios são errados. É claro que vícios são errados. Logo, aquilo que eu falei se torna banalizado, se torna algo trivial. E aí as pessoas, a maioria das pessoas, vão sair do vídeo porque elas acreditam que aquilo não tem nenhum valor. Isso faz muitas pessoas saírem do vídeo, procurarem algum outro tipo de conhecimento ou procurar outras coisas para serem banalizadas, porque é um conflito de dissociação mental que a gente tem de buscar aquilo que é mais fácil, né? Mas eu não vou entrar a respeito disso. Estamos nadando um oceano de conhecimento com a internet. E esse conhecimento é algo que claramente pode ser usado com um propósito de engrandecer a si mesmo, engrandecer o seu arcabouço intelectual. Só que 90% do conteúdo dentro da internet é muito trivial. Deixa eu ver se eu consigo fazer carvão. Eu não consigo fazer carvão, né? Voltando, né? Como eu falei, 90% desse conteúdo na internet é extremamente trivial e a menos que você esteja iniciando em algum tipo de
prática. Então, por exemplo, vamos supor que você está iniciando no mundo do desenvolvimento pessoal, ou no mundo da filosofia. E quando você está entrando em alguma área específica do conhecimento, por menor que seja, sabe, o seu conhecimento naquilo, você vai querer continuar vendo. Então, você até pode achar que aquilo é trivial a princípio, mas aí você vai entrando mais a fundo e percebe que, não, realmente, isso aqui ele vai se aprofundando e vai se tornando um conhecimento maior. Estamos num oceano, como eu falei, mas morrendo de sede. E eu gosto muito de utilizar essa analogia sempre que eu vou falar sobre esse problema do esoterismo, porque ninguém quer mais filtrar conhecimentos que vão engrandecer a sua pessoa. E eu digo ninguém porque é mais a nossa geração, é mais também de forma muito generalizada. Mas assim, poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas filtram aquilo que vai gerar conhecimento de valor para elas e a maioria fica ali nos 90%. Se você perceber bem, você consegue filtrar as coisas que você está vendo. O seu algoritmo ele faz esse papel, na verdade, automaticamente, porém ele sempre vai levar você ao conteúdo que mais viraliza ou ao conteúdo que mais chama a atenção. Então, saiba ir nos conteúdos que nem sempre chamam a atenção, mas que podem ser conteúdos bons. E aí é onde vai entrar na parte do esoterismo, porque você vai começar a consumir coisas cada vez menos triviais em alguma determinada área, e aí vai começar a pertencer a um círculo interno. E é sobre isso que eu queria comentar. Quanto mais você consome coisas dentro de uma determinada bolha de conhecimento, mais você vai aumentando o seu conhecimento, mais você vai obtendo networking. Só que eu digo mais no mundo intelectual, não no mundo empresarial e de labuta, né, de trabalho. Isso acaba entrando no terceiro ponto, terceiro e último, né, que eu anotei, que é a crise de identidade coletiva. Com certeza, te prometeram que você deve entrar numa faculdade porque é isso que você deveria fazer a princípio, né? Você deveria se tornar um engenheiro, um advogado, um arquiteto, ou seja lá o que for. E graças a Deus que existem, que é possível que todo jovem entre na faculdade, não é mesmo? Eu acredito que isso deve fazer muito sentido, né? Todo mundo entra na faculdade, todo mundo vai ter dinheiro, todo mundo vai poder conquistar as próprias coisas. Mas na realidade isso é um problema. O mundo ele não precisa e também não funciona só com engenheiros, ou seja, ele não precisa só de engenheiros e advogados e médicos, assim como ele também não funciona só com engenheiros, advogados e médicos. É bom que essas profissões existam, é muito bom que essas profissões existam, mas essas profissões elas são meramente um reflexo da sociedade tentando cada vez mais inflar essas profissões. Opa, deixa eu fazer uma picareta nova. Como assim a sociedade quer inflar essas profissões? Ora, é muito simples. Imagina assim, você tem a profissão dos sonhos, que é, por exemplo, ser um advogado. Então, faz muito sentido que faculdades e cada vez mais existam mais e mais faculdades, porque esse é o objetivo delas, é inflar e diminuir os salários dessas profissões. Porque quando você diminui o salário de uma profissão, você gera mão de obra mais barata e mais qualificada. Querendo ou não, você acaba entrando naquele problema da corrida dos ratos, né? Só que dessa vez, com tantos jovens querendo ingressar na faculdade, isso vai se agravar mais ainda. E com base em que eu falo isso? Bom, não base em nada, eu não tô falando com base em nada, isso aqui é o que eu penso. E eu posso estar completamente errado, na verdade eu gostaria que você escrevesse nos comentários algo a respeito disso. Porque eu vi poucas pessoas falando sobre isso e eu acho que é importante falar mais sobre isso, né? Horas, o mundo, ele não funciona só à base de advogados, ele também funciona à base de pessoas com profissões de pedreiro, por exemplo, como profissões, né, de pedreiro, ou profissões que só são possíveis por causa de cursos técnicos, então eletricistas e tudo mais. Cara, é muita escuridão nessas cavernas aqui. Tipo, dá uma sensação muito bizarra, mas enfim. O mundo, ele precisa dessas profissões que tecnicamente são desvalorizadas, né, ao olho humano, mas que ganham muito bem. Quanto você acha que um eletricista ganha? Digita aí nos comentários. Depois eu vou te falar mais ou menos a resposta, mas enfim. Prometeram a você que... Prometeram pra mim isso também, tá? Mas prometeram a nós que ingressar na faculdade iria me tornar um jovem de sucesso e diferente dos outros. E por que que isso iria acontecer? Bom, simplesmente porque eu iria me tornar completamente fodão, né? O engenheiro fodão. E não tô desmerecendo nenhum engenheiro, obviamente.
e nenhum médico e ninguém, enfim. Às vezes você não se encontra como um engenheiro. Às vezes você não se encontra como um médico. Às vezes você não se encontra assim. Às vezes as pessoas elas fazem engenharia porque elas não querem fazer o serviço braçal de um pedreiro ou de um eletricista. Eu não quero fazer o serviço braçal de um pedreiro ou um eletricista. Mas você sabe qual que é o salário de um pedreiro autônomo? 10 mil, pai. Um pedreiro, falando sério, um pedreiro autônomo que escolhe o seu serviço. Nossa, o som da caverna, cara. E eu não tô falando tipo, beleza, é todo pedreiro que ganha assim, mas um pedreiro que realmente estuda a sua área e entende que, opa, ninguém quer fazer isso porque, tipo, a nossa geração simplesmente não quer mais fazer isso, eu consigo ganhar muito dinheiro aqui. Porque todo mundo precisa de um pedreiro para construir uma casa, todo mundo precisa de um eletricista para instalar um ar-condicionado, um ventilador. Então, você consegue escolher precisamente quanto você vai ganhar se você estudar muito bem. Entende? Um eletricista autônomo, por exemplo, se ele quiser marcar um dia para instalar, tipo, 2 ventiladores, ele ganha 450 conto só em uma instalação. Ou seja, se você trabalhar assim por 20 dias, numa jornada de trabalho não tão massiva, né? Tô dizendo aqui, tipo, não tão. Claro, você vai ficar bastante tempo para instalar e tal, mas uma jornada de trabalho relativamente mais tranquila do que a de um pedreiro, na minha opinião, porque eu conheço o trabalho de eletricistas, então eu consigo dizer isso com um pouco mais de propriedade. Mas assim, essa jornada vai ser relativamente mais tranquila e você ganha 9k no mês se você trabalhar por 20 dias assim. Então, isso é dinheiro pra caralho. Mas é claro, você também vai trabalhar pra caralho, e eu sou muito fã de quem trabalha assim, cara. Eu sou muito fã do meu pai que trabalha assim, né? E trabalhou assim durante 60 anos. Então, haja esforço, né? Haja esforço físico. Trabalhar no sol, às vezes num calor absurdo. É muito esforço. Mas entende onde eu quero chegar aqui? Você está condicionado a desvalorizar essas profissões. E isso não é de hoje. Deixa eu subir aqui, enquanto eu continuo comentando, né? Você, meu nobre, com o surgimento de profissões digitais e também com o surgimento de algumas outras coisas, você acaba desvalorizando os serviços braçais porque você percebe que, opa, tem uma oportunidade incrível aqui dentro da internet onde eu posso só sentar minha bunda e gravar um vídeo e graças a Deus que eu posso fazer isso, entende? Porque eu me encontrei por aqui, então eu vou fazer isso. Com o surgimento dessas profissões, você meio que se condiciona a desvalorizar as outras profissões, como as de um pedreiro ou a de um eletricista. Então, ninguém mais da nossa geração quer trabalhar com curso técnico. Pô, pedreiro só pode ser maluco, né? Geração Z, pedreiro? Nunca vi. O ponto é que você não precisa se encaixar necessariamente no molde da sociedade. Porque as pessoas elas vão te falar, cara, faça uma faculdade, sabe? Faça isso e aquilo, faça um curso e não sei o quê. Mas você pode dizer não, você pode falar, cara, isso não condiz comigo e eu vou fazer outra coisa. E você também não precisa se forçar a ser um CEO bilionário de uma startup, né? Você não precisa ganhar um prêmio Nobel, mas se esse for o teu objetivo, se o teu objetivo for estudar física durante 30 anos para criar uma teoria nova e evolucionar a física, então siga o seu sonho. Eu acho que é muito melhor arriscar nisso do que, sabe, se comportar perante aos moldes de uma sociedade que, na minha opinião, é um tanto quanto falha. E outra coisa, eu me comparo o tempo todo, mas esse não é o ponto central da minha vida, sabe? Eu acho que na tentativa de ser único, a gente só se torna como um clone do próximo da fila. E eu gostei dessa analogia, acabei de inventar, enfim. Você está numa fila que é praticamente infinita e na sua frente tem um cara que é exatamente como você, e atrás de você tem um cara que vai ser exatamente como você, e atrás de você um outro cara que vai ser exatamente como você. Você pode só dar um passo pro lado e falar, eu vou seguir outra linha. Entende? Hoje em dia não é à toa. A questão da corrida dos ratos, a questão da jornada 6x1, é porque você foi condicionado desde sempre. E graças a Deus você agora tem liberdade para poder acessar a internet e descobrir um pouco mais da verdade das coisas, né? Mas você foi condicionado a acreditar que você tem que confiar num político ou acreditar que a única coisa que você precisa na sua vida é de trabalho e dinheiro, sendo que não, o que você precisa é uma vida, não só o trabalho. O trabalho não é tudo. Deixa eu tentar matar esse esqueleto aqui. Nossa, mano, quanto. Eu acho que eu vou morrer.
Nossa, sobrevivi ainda. Ok. Você precisa de uma vida, né? O ponto é esse. Então, não foque só no seu trabalho, porque você vai perder muito da sua vida se você só ficar nisso, tipo, bitolado. Cara, eu sei que é importante. Provavelmente você é jovem como eu, você não deve ter mais do que 20 anos. Se você tiver mais do que 20 anos, é comum que você pense que você é um fracasso. Porra, eu já me comparei muito com grandes caras aí no digital e pessoas milionárias, pessoas que têm prosperidade e tal, mas eu pelo menos acredito que tudo tem o seu tempo. Então, tenta focar no que é importante agora pra você, estuda bastante, mas não segue o molde, cria o teu próprio molde, sabe? É muito mais valioso e muito mais legal você se arriscar por aí com as suas próprias ideias do que só seguir o que as outras pessoas dizem, de forma cega. No fim das contas, a vida. Não, falar bem a verdade, eu não sei. O que é a vida mesmo? Eu deixo essa pergunta pra vocês responderem aí embaixo. Agora, some daqui.